Viva você! Alegria, paz, saúde e muita sinergia para vivenciarmos a partir de agora as emoções das descobertas, um mundo fascinante que vai certamente ampliar o nosso universo do conhecimento. No século V, como já vimos anteriormente, surgem na Grécia os sofistas e os grandes oradores gregos. E no século IV, Aristóteles escreve sua obra retórica, sobre a qual, cronologicamente, deveríamos falar agora. No entanto, por uma questão didática, falaremos antes dos grandes oradores romanos, que surgem apenas no século I a.C., ou seja, bem depois de Aristóteles. E eu explico o porquê. Todas as videoaulas, como você teve a oportunidade de constatar, foram acompanhadas de práticas oratórias indispensáveis ao desenvolvimento das técnicas retóricas. Porém, como você também deve ter observado, ao apresentar o conteúdo das aulas teóricas, conferimos uma ênfase especial ao estudo da história evolutiva da comunicação. E é exatamente com este foco na história que falaremos nesta videoaula sobre a oratória e os grandes oradores romanos, antes de adentrarmos no estudo da obra aristotélica, que também orientou os romanos na arte de falar em público. É natural, pois, que neste momento nos debrucemos um pouco sobre a história de Roma e de seus grandes oradores, buscando na obra de Hélio Sodré, titulada como História Universal da Eloquência, as narrativas que nos permitem conhecer com mais detalhes as características e a vida dos romanos, que, assim como os gregos, souberam valorizar o uso dos recursos retóricos. E quando se refere aos romanos, Sodré traz inicialmente uma importante observação ao dizer que, de um modo geral, os entusiastas da Grécia olham para os romanos, olham para Roma com displicência, se não com desprezo. Isso porque, segundo o autor, a Grécia fora a criatura real da ciência, da literatura e das artes, e também porque seus pensadores, seus dramaturgos, seus artistas lograram, em épocas já tão distantes, alcançar o apogeu. Assim, essa grandeza ímpar da Grécia seria a razão do menosprezo à obra dos romanos, apontando-a como uma pálida ressonância, um tênue reflexo das inesquecíveis realizações helênicas. Daí a advertência de Sodré ao dizer que julgar assim é julgar de um modo simplista e inaceitável. E continua dizendo Sodré: negar admiração aos romanos pelo fato de terem sido discípulos dos gregos seria cair no mesmo erro em que caem os orientalistas exaltados quando,
pretendem diminuir a grandeza dos gregos por terem estes recebido fortes estímulos do Oriente. O incontestável é o seguinte: todos os grandes povos, antigos e modernos, trouxeram a sua contribuição valiosa à civilização. Uns mais, outros menos. Que a Grécia continue representando na história do mundo um ponto luminoso, nítido, destacado, singular, nada mais justo. Realmente, nem antes nem depois dos gregos as realizações espirituais tiveram tão vastas proporções. Pode dizer-se que os gregos fixaram com segurança os alicerces de toda a cultura ocidental. Mas a obra dos romanos logrou também uma significação imensa. Não pode ser menoscabada. Depois dessas considerações iniciais sobre gregos e romanos, Sodré nos mostra ainda um comparativo sobre as características dos gregos e romanos enquanto povo. Diz-nos ele que o povo grego era inconstante, sonhador, nunca tendo se preocupado com os aspectos meramente práticos da existência. Sua preocupação maior era a beleza. De modo diverso, a preocupação fundamental entre os romanos sempre foi a utilidade. Se os gregos eram idealistas, os romanos eram principalmente realistas. Os gregos mostraram-se mais interessados em construir uma pátria espiritualmente grande do que uma pátria grande materialmente. Já os romanos, ao contrário, surgiram na história com outras tendências. Nem por isso a história romana deixa de ser fascinante. Fascinante e repleta de ensinamentos do quanto pode uma energia coletiva quando colocada a serviço não dos sonhos, mas das realidades. A história dos romanos é a história de um povo composto de camponeses e guerreiros. Um povo afastado do pensamento abstrato e desinteressado, mas desde sempre demonstrando aquelas preocupações que seriam as peculiares de toda a civilização ocidental, que tem seus alicerces na Grécia, mas cujo arcabouço foi plasmado pelos romanos. As preocupações dos romanos foram a de enfrentar e vencer a natureza, as de subordinar todas as conquistas da inteligência à utilidade, as de só aceitar as inovações depois de devidamente comprovadas pela experiência, que sempre consideraram como a mestra suprema. De modo contrário, observa Sodré, a natureza do povo grego era outra. Suas tendências eram diferentes. Os gregos, sacudidos por um bizarro entusiasmo, voltavam-se, isto sim, para os empreendimentos individuais, para as teorias geniais de seus filósofos.
para os rasgos de suprema beleza de seus poetas, para a reprodução perfeita do corpo humano alcançada por seus escultores. Com os romanos, as coisas se passavam de outro modo. Entre eles, as preocupações pelo belo sempre tiveram uma significação secundária. Ou melhor, a beleza só podia valer quando dela pudesse advir resultados práticos. Embora apreciadas, as aptidões mentais só logravam aplausos quando se concretizavam em empreendimentos úteis. Essa disparidade de características entre os dois povos leva Sodré a dizer que a existência de um Sócrates em Roma, por exemplo, seria impossível de ser imaginada, pois para os romanos seria difícil admitir que alguém de espírito superior, tão bem dotado pelo entendimento, se deixasse levar pelas ruas da cidade, sem nada fazer de aparentemente útil, pensando pelo gosto de pensar, observando pelo prazer de observar, e ainda a provocar as pessoas com as suas perguntas sutis e interessado apenas em descobrir onde estava a verdade. Por isso mesmo, quando Catão, grande romano, teve conhecimento do fato histórico da condenação de Sócrates, não vacilou em comentar que essa condenação tinha sido uma das mais compreensíveis. Para que se tenha uma visão real da natureza dos romanos, basta relembrar as palavras de Virgílio, sempre entusiasta das virtudes de seu povo. Aspas. Somos uma raça dura, escreveu. Nem bem nascidos os nossos filhos, imediatamente os submergimos no rio para endurecê-los, sem compaixão, ao contato com a água fria. Nas canseiras, nossos rapazes esquecem-se dos sonhos e se lançam através dos bosques. Seus jogos são manejar cavalos e lançar o arco e flecha. Nossa juventude, acostumada ao trabalho tenaz e em jejum de desejos supérfluos, continuamente lavra a terra e levanta muros das cidades. Temos na mão, continuamente, o ferro para incitar os bois com a ponta aguçada da lança. A velhice tardia não diminui a nossa força. Através destas palavras, bem percebemos a natureza da vida dos romanos. Tenacidade, singular predisposição da criancice à velhice para a realização de obras úteis, essencialmente práticas. Ao falar dos romanos como mestres da política e do direito, escreve Sodré. É evidente que as inequívocas aptidões mentais dos romanos deviam desenvolver-se em rumos diferentes daqueles seguidos pelos gregos. Estes alargaram o espírito, foram pródigos em teorias, em doutrinas, incansáveis
na dissecação intelectual de todos os problemas. Mas aos romanos é que devia caber a tarefa de aplicar as teorias e de tirar, pela experiência, o maior partido possível dos ensinamentos provindos dos gregos, das criações personalíssimas de cada homem grego. Os romanos escolheram o essencial, capaz de satisfazer as exigências do seu espírito realista e não idealista, dos seus desejos de ordem e disciplina, e não de liberdade e de rebeldia. E note-se, a grandeza da Grécia fora, sobretudo, obra de uma elite de homens superiores, uma elite certamente vasta, como outra ainda não houve no mundo, mas, de qualquer forma, de uma minoria do povo grego. A Grécia nos deu poetas magistrais, artistas de toda espécie, filósofos jamais superados. E foram estes homens que fizeram raiar para a humanidade uma manhã incomparável de extraordinárias conquistas espirituais. Já a grandeza de Roma pode dizer-se que foi construída por todo o seu povo. E se nos deixou ensinamentos, estes foram os magníficos ensinamentos de uma obra coletiva e sólida. Isso encontra-se explícito na afirmação de Cícero, quando diz: a Constituição Romana não surgiu do gênio de um indivíduo, senão um de muitos. Não foi estabelecida durante a vida de um homem, mas no curso de muitas épocas e séculos. Trata-se de uma afirmação curiosa, através da qual bem se vê que o gênio de Roma foi um gênio coletivo.